Após desmaiar por ser traída, a mendiga negra é encontrada por um milionário misterioso. A cena estava pronta para um drama digno de filme. Celina, deitada numa calçada fria e suja, sentia seu coração se despedaçar. Ela havia dado tudo à sua melhor amiga, apenas para descobrir que a confiança que depositou se tornara uma faca cravada em suas costas. Ao olhar para a multidão que passava apressada, seus olhos se apagaram e a escuridão tomou conta. Foi então que Victor, um empresário de olhos profundos e um ar de mistério, a encontrou. Ele estava numa de suas andanças noturnas por aquela grande cidade, onde luzes brilhantes iluminavam a noite. Mas a escuridão da alma parecia estar escondida atrás de cada esquina. Ao perceber Celina, seu corpo reagiu instintivamente. Ele a pegou nos braços, sentindo o calor dela em contraste com o frio ao redor. O mundo ao seu redor desapareceu, e uma conexão inexplicável surgiu entre os dois. Celina acordou em um apartamento luxuoso, completa. Ela falava sobre seu medo do desprezo da sociedade, e ele revelava um pouco sobre suas próprias inseguranças, sentimentos de inadequação que surgem mesmo em meio a uma fortuna. Os dias se passaram, e Celina começou a aprender o que significava viver nas ruas. Tentava lidar com o desprezo, as olhadas torcidas dos passantes, mas Victor a incentivava, mostrando um lado das ruas que ela nunca tinha visto, a bondade oculta, as conexões inesperadas. Ele também começou a descobrir novos sentimentos. O que começou como um ato de compaixão se tornou uma amizade profunda. Mas, como se a paz não pudesse durar, um antigo rival de Victor apareceu, trazendo à tona um passado sombrio relacionado a Celina. Essa pessoa sabia mais do que parecia, e as tensões começaram a crescer. Celina sentiu o peso do estigma e da sua história surgindo de novo, como um fantasma. O ar pesava, e ela interrompia as conversas esperando ouvir mais sobre o que aquele homem queria. A sala cheia de sorrisos e risada. Celina se viu em um dilema profundo. E se tudo o que acreditava fosse uma mentira? Desconfiada, olhou atentamente para Victor. O que ele sabia que não estava revelando? O futuro parecia nebuloso, com perguntas sobre seu passado e sobre o que sentir por aquele homem misterioso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Essa nova verdade a paralisava. O que mais ela não sabia sobre si mesma? Ela precisava de respostas, mas ao mesmo tempo um medo frio a envolvia. Ele sabia de algo e isso a consumia por dentro. Celina, Victor a chamou, a voz suave e mais tensa. Ele percebeu seu olhar distante. Os pensamentos dela pareciam vagar longe, nas brumas de um passado encoberto. Você está bem? Ela não respondeu. A sala estava cheia de uma tensão palpável, como se ambos estivessem em um limbo, guardando segredos que poderiam estourar a qualquer momento. O silêncio era ensurdecedor. Celina! Um novo tom cortou o ar. Era a voz de Daniel, o rival de Victor. Ele surgiu da sombra como um espectro, riso veemente em seus lábios. Não se deixe enganar por esse playboy. Você realmente acha que ele se importa? O que ele quer é sua herança. As palavras dele foram como uma lâmina. O rosto de Celina empalideceu. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu fraca, um fio de desespero implícito. Você vai se lembrar. Muito tempo sua família não só era rica, era poderosa. Eles simplesmente desapareceram. E agora existe alguém que quer saber onde você está. Alguém muito perigoso. Daniel se aproximou, os olhos brilhando de malícia. E Victor sabe tudo sobre isso. Celina sentiu a necessidade de recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. A raiva subia como um braseiro, consumindo tudo por dentro.
Você não sabe do que está falando, gritou. Victor nunca me enganou. Mas será que ele está sendo sincero? Daniel desafiou, lançando um olhar provocador para Victor, que permanecia impecável, mas com a expressão travada. Diz a verdade, Victor, o que você está escondendo? Victor respirou fundo, os lábios se apertando. O peso dos olhos de Celina o pressionava como 1000 gramas. Sentir a dúvida dela farfalhando entre eles era insuportável. Eu nunca quis que você soubesse assim. Eu só queria te proteger. Ele olhou diretamente para os olhos dela, buscando um sinal de entendimento, mas encontrou apenas confusão. Proteger-me? Ou esconder a verdade? Celina sussurrou, o coração acelerado. O que você sabe, Victor? Mas antes que ele pudesse responder, o telefone dele vibrou, aumentando a tensão da sala. Um sorriso vago piscou em seu rosto, algo que não fazia sentido para Celina. Ele hesitou e, ao ver a mensagem, seu semblante empalideceu. Algo não estava certo. Não, Victor murmurou, a voz quase inaudível. Ele olhou de volta para Celina, mas havia um vazio na sua expressão, como se a realidade se desmoronasse ao redor dele. Não pode ser. A sala começou a girar. O que ele viu? O ar ficou pesado, enquanto a tensão se transformava em algo muito mais sombrio. A presença de Daniel foi eclipsada por um novo horror quando Victor, com a voz trêmula, revelou. É a polícia. Eles encontraram o corpo de alguém e parece que tá ligado a você. O choque atravessou Celina como um raio. A sala pareceu se desmaterializar ao seu redor, a realidade quebrando em pedaços. Que corpo? O meu passado? O grito dela ecoou, sufocado pela incompreensão e pelo terror. Quem é? O que aconteceu? Victor começou, mas as palavras dele ficaram presas, como se soubesse que o que tinha a dizer mudaria tudo novamente. A angústia era palpável. E Daniel, vendo a cena desenrolar, parecia satisfeito, um sorriso satisfeito nos lábios. Celina ficou paralisada, seu mundo se desmoronando mais uma vez. O que estava acontecendo realmente? Ela se sentiu como se estivesse flutuando em um abismo sem fim, cercada por segredos e sombras. E enquanto o celular de Victor vibrava na mesa, ela percebeu que tudo o que acreditava até agora estava prestes a ser desmantelado. E o que poderia surgir das cinzas era muito mais aterrador. Celina ficou paralisada. O ar na sala estava carregado, como se a realidade estivesse se desmoronando ao redor dela. Não pode ser. O eco da frase de Victor parecia um sussurro aterrorizante. O rosto dele estava pálido, e ela percebeu que algo muito mais sinistro estava prestes a se desenrolar. Qual corpo? A voz dela soava trêmula, quase desesperada. Ela não conseguia processar a gravidade da situação. O olhar de Victor era uma mistura de medo e fragilidade. Algo havia se quebrado entre eles, como um fio prestes a se romper. Celina, Ele hesitou, buscando as palavras que pareciam ter fugido. Ela não tinha certeza se queria ouvir. Quem é a pessoa? A pressão em seu peito aumentava a cada segundo. O silêncio dominava como um manto, até que Daniel, ainda ali, sorria como um gato que acabara de pegar um passarinho. Você quer saber a verdade, não é? Ele se divertia com a cena se desenrolando. O corpo encontrado é de sua mãe, a grande herdeira desaparecida há anos. E o pior, ela foi assassinada. As palavras eram como facadas. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Celina, e ela se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Não. A negação saiu como um sussurro. Ela não. Você não sabia, certo? Talvez por isso tenha sido mantida longe de você. Daniel continuou insensível, deixando escapar uma risada sarcástica. Mas agora você está de volta ao jogo, Celina. E Victor aqui, com toda a sua riqueza, pode ser apenas o interesse pessoal por sua fortuna perdida. Cale a boca, Celina gritou, mas o próprio eco de sua raiva parecia fraco. O pânico e a confusão engoliam seu ser. Ela queria acreditar que tudo aquilo era uma grande mentira, uma peça cruel que o universo estava lhe pregando. Olhou para Victor. Seus olhos buscaram alguma resposta, alguma esperança,
mas tudo o que viu foi ansiedade. Eu não sabia. Ele se virou para Daniel, passando a mão pelo cabelo em um gesto apreensivo. Eu juro que não sabia. Celina, eu queria te proteger disso. Não queria que você soubesse. E agora, se o corpo é dela, o que faremos? A pergunta pairou no ar, pesada, ameaçadora. Celina sentiu a adrenalina subir e atuar como um combustível, fazendo seu coração acelerar. O passado voltava como um fantasma. Mas não apenas isso. Ela precisava entender tudo. Por que você não me contou, Victor? O que mais não sabe? O que você está escondendo? Seu olhar se tornou um dardo, atravessando as defesas dele. Um frio desceu pela espinha de Victor. Ele parecia perder a firmeza, e o olhar dele se desviou. Celina, por favor, não é como você pensa. Ele olhou bem em seus olhos, uma luta travada na expressão deles. Mas antes que pudesse se explicar, o telefone dele vibrou novamente, mais forte, quase urgente. Não agora. Celina murmurou, mas ele ignorou. Victor pegou o celular, a tela iluminando seu rosto sombrio. Ao olhar a mensagem, um pânico profundo tomou conta dele. É da polícia. Sua voz falhou. Precisamos ir. O que mais está acontecendo? Eles descobriram mais sobre a sua família e sobre você. Ele não olhou nos olhos dela, e a verdadeira preocupação foi um golpe em seu coração. O que mais Victor estava escondendo? A verdade estava se desdobrando, mas ao invés de respostas, apenas mais perguntas surgiam. Celina, temos que sair. O tom dele era mais firme agora, como se ele estivesse decidido a protegê-la, mas havia uma fraqueza invisível. Confie em mim, mas confiar não era fácil. E Celina já havia sido traída antes. Daniel observava a cena com um sorriso satisfeito, pronto para atacar. Se você quer saber quem realmente é você, talvez a polícia tenha todas as respostas, ou talvez pior. Os olhos de Celina faiscavam com a determinação. Ela não poderia permitir que o passado a dominasse. Se você acha que pode me levar de volta a esse inferno, tá muito enganado, Daniel. Olhou para Victor, sentindo a conexão que ainda restava. E você, Victor? Onde você se encaixa nessa história? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou pela porta de entrada. A imagem de homens de preto invadindo o espaço tomou conta, e o alarme de sirenes cortou o ar. O pânico e a urgência estavam de volta. Polícia, todos no chão. A ordem ressoou, e Celina ficou paralisada mais uma vez. A realidade a envolveu em um manto de desespero, dessa vez com um sentido mais profundo. O passado, sua família e agora a polícia. O que tudo isso significava? A sala estava um caos, e no fundo de seu ser, Celina teve certeza de que nada permaneceria igual. A cada movimento, a cada instante, os segredos e as verdades não reveladas ameaçavam explodir. E o que ela sempre considerou real, ou o que sempre desejou, tudo estava prestes a mudar para sempre. A sala estava em caos. Celina sentiu o coração acelerar, como se fosse uma bateria em um show de rock. Batidas rápidas e intensas. O grito do policial ecoou em seus ouvidos, mas a mente dela estava num turbilhão de perguntas. Ao seu lado, Victor permanecia paralisado, os olhos fixos na entrada, como um cadáver em pé, incapaz de se mover. Daniel, que antes parecia um espectro divertido, agora tinha um sorriso gelado no rosto. A presença dele se tornou mais ameaçadora, e Celina sentiu ondas de raiva e medo ondulando em seu corpo. O que você quer? Por que está aqui? Ela atravessou o espaço com um olhar desafiador, tentando varrer suas próprias dúvidas. Os homens de preto começaram a entrar, e a tensão na sala aumentou. Celina, um dos policiais disse, com a voz firme, você precisa vir conosco. Por que eu? Sua voz falhou, mas a pergunta saiu como um sopro. O medo a agarrou. Seria ela a próxima? O que estavam escondendo dela? Victor finalmente respirou, um impulso de coragem. Celina, não vá. Mas as palavras dele eram como folhas sopradas pelo vento, ineficazes em meio ao furacão que se formava. Então tudo aconteceu em um instante. Uma explosão de vidro se rompeu nas janelas, refletindo luzes e fragmentos pelo ar. O barulho ensurdecedor cortou todas as conversas. Celina se virou,
o coração parando por um breve momento, e viu uma sombra se mover rapidamente. Uma figura em preto que pairava na porta. "Corra!" ela gritou, não sabendo para quem, mas o aviso ecoou entre os presentes. O caos aumentou quando os homens de preto se prepararam, armados e prontos. Celina, no entanto, estava paralisada, seus olhos presos na figura inconfundível que acabara de entrar. O homem tinha um olhar faminto e determinado, mas o mais chocante era a semelhança com ela. Era como olhar para um reflexo em um espelho distorcido. A mesma cor de cabelo, os mesmos olhos castanhos, um rosto que parecia seu. "Quem é você?" A voz dela saiu como um sussurro. "Eu sou você", ele respondeu, e o mundo de Celina se desfez. A revelação foi tão impactante que ela se sentiu tonta, como se o chão estivesse se dissolvendo sob seus pés. "Sou sua irmã gêmea. Estou aqui para te salvar." As emoções a dominaram. O choque, a confusão, a alegria e o desespero se misturaram. Ela sentiu um nó na garganta, e a raiva de Daniel se transformou em um murmúrio indiferente. "Não é possível." "Claro que é", o homem disse, diferente de qualquer um que ela conhecesse, mas com um tom de urgência. "Mãe está em perigo. Não posso explicar agora, mas temos que sair. Eles estão vindo para você, Celina." As tropas da polícia se moviam, mas Celina mal notava. O olhar do homem a hipnotizou. Era a única coisa que importava. A conexão única que todas as suas experiências de vida não puderam apagar. Victor, por outro lado, ficou sem palavras, um espectador em sua própria jornada. Celina hesitou. "Você está mentindo. Não pode ser verdade. Eu." Mas a realidade se impôs, e assim como o passado a abraçou novamente, a necessidade de saber era avassaladora. "Eu sou sua única chance", a irmã gêmea insistiu. "Você precisa de mim agora. Eles sabem onde estamos. E se você ficar, sua vida estará em risco." E nesse exato momento, o celular de Victor vibrou novamente. Uma mensagem urgente e ao mesmo tempo incompreensível. Ele olhou, e ao ver a tela, seu rosto se desfez em pânico. Celina não. Mas as palavras não conseguiram escapar. Havia algo na mensagem que mudava tudo. Algo que Celina não tinha certeza se estava pronta para ouvir. Uma sirene próxima soou mais alto, e a sala vibrou com a iminência de uma tempestade. Ela olhou entre o homem que dizia ser sua irmã e Victor, que parecia estar perdendo tudo. A conexão com ambos a deixava em um dilema agonizante. O que fazer? O que acreditar? O passado, as mentiras, os segredos, tudo girava em sua mente com uma força chocante. Celina estava no centro de um furacão que ameaçava arrastar tudo ao seu redor. "Vamos, Celina, agora." A pressão aumentava e o tempo estava se esgotando. Mas a pergunta ainda ressoava. Quem ela realmente era? E onde isso a levaria? Ela sentiu a urgência ao seu redor e naquele momento decidiu. A vida que conhecia estaria prestes a mudar para sempre, e o que ela descobriria a seguir poderia destruir ou salvar tudo o que amava. Celina olhou nos olhos da mulher que dizia ser sua irmã, e a confusão explodiu em sua mente como fogos de artifício. "Você não pode ser, não pode!" ela exclamou, a voz tremendo. O caos em torno dela parecia desaparecer. O barulho das sirenes e os gritos dos policiais tornaram-se um eco distante. Era como se ela estivesse presa em uma bolha, incapaz de absorver o que acabara de ouvir. "Celina, por favor, precisamos sair. Não temos muito tempo." A mulher insistiu, puxando-a pelo braço. Celina hesitou, a dúvida aparando suas entranhas. Tudo o que ela conhecia estava sendo desmantelado, e a conexão com aquela estranha a deixava ainda mais confusa. Eu preciso saber a verdade", ela respondeu, a frustração refletida em seu olhar. Mas a mulher não parecia disposta a esperar. Antes que Celina pudesse protestar, um grupo de policiais começou a avançar em sua direção. "Celina, agora!" a mulher gritou, e Celina viu algo desesperador. Uma sombra. Um homem alto, com expressão familiar, estava à espreita na porta.
O mesmo olhar faminto, a mesma determinação. Mark, o que você está fazendo aqui? A mulher exclamou, agora com medo. Eu não posso deixar que você a leve. Ele gritou. Mas a multidão de policiais já se aproximava, seu olhar perfurante buscando por Celina. O pânico começou a surgir dentro dela. Qual era a verdadeira relação entre esses dois? Celina! Victor ergueu a voz em meio ao barulho, mas ela mal ouvia. Seu mundo estava girando, e as verdades que uma vez pareceram claras, agora estavam emaranhadas em mentiras. Você precisa confiar em mim. A aflição no olhar dele fez seu coração vacilar. A tensão estava palpável, como se todo o ar ao seu redor estivesse prestes a explodir. Por que não me contou? O que mais você esconde? Ela gritou, mas antes que ele pudesse responder, Daniel, ainda ali, fez um movimento inesperado. Você quer saber quem realmente é essa irmã? Ele disse, com um sorriso maligno nos lábios. Posso te contar? E também posso revelar outra verdade sobre você, Celina. Ela sentiu um frio correr pela espinha. Do que você está falando? Ela não é sua irmã. Ela é você, Daniel disparou. O ar ficou pesado, e Celina sentiu a terra sob seus pés se mover. Como se tivesse caído em um abismo. Vocês foram separadas ao nascer. Aí estão duas faces da mesma moeda. O choque a atingiu como uma onda. Isso não faz sentido. A negação atravessou seus lábios. Mas as palavras foram interrompidas, quando os policiais notaram a confusão. Todos no chão. Um deles gritou. O comando forçando Celina de volta à realidade. O caos irrompeu. O homem que a mulher dizia ser seu irmão, agora estava com uma arma em punho, mirando para os policiais. É agora ou nunca. Se não sairmos, eles vão levar a gente. Um disparo ecoou. Celina gritou. O som de impacto foi ensurdecedor. A mulher que havia afirmado ser sua irmã voou para a frente, protegendo Celina. E foi atingida. O tempo parou, o mundo a girar em câmera lenta. Celina ficou paralisada. A imagem da mulher caindo, o olhar de desespero encontrando o dela. Não, 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 não. Ela berrou, saltando para o lado. Mas já era tarde. O chão estava coberto de sangue. Victor, com a expressão em choque, olhou para Celina. Precisamos ir. Ele gritou, mas o que estava acontecendo era uma massa de informações. Aquela mulher, que poderia ser sua irmã, agora estava no... E a ideia de que tudo que ela acreditava até então era mentira a deixava sem ar. Daniel riu, um som frio. Bem-vinda à realidade, Celina. Você nunca soube, não é? O que realmente está em jogo aqui. Ele se afastou, como se estivesse se preparando para um grande final. A sala estava em desordem, a adrenalina correndo em suas veias. Celina olhou para Victor, para o corpo no chão, e para o homem que havia trazido a reviravolta devastadora. Quem sou eu? O que está acontecendo? Ela gritou, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, misturando-se ao sangue. O caos não ia acabar, e tudo o que ela queria, mais respostas, estava se distanciando cada vez mais. E antes que pudesse processar tudo, as luzes da polícia começaram a se intensificar, e ela percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Celina olhou nos olhos da mulher, que dizia ser sua irmã, e a confusão explodiu em sua mente como fogos de artifício. Você não pode ser... Não pode, ela exclamou a voz tremendo. O caos em torno dela parecia desaparecer. O barulho das sirenes e os gritos dos policiais tornaram-se um eco distante. Era como se ela estivesse presa em uma bolha, incapaz de absorver o que acabara de ouvir. Celina, por favor! Precisamos sair, não temos muito tempo. A mulher insistiu, puxando-a pelo braço. Celina hesitou, a dúvida aparando suas entranhas. Tudo o que ela conhecia estava sendo desmantelado, e a conexão com aquela estranha a deixava ainda mais confusa. Eu preciso saber a verdade, ela respondeu, a frustração refletida em seu olhar, mas a mulher não parecia disposta a esperar. Antes que Celina pudesse protestar, um grupo de policiais começou a avançar em sua direção. Celina, agora! A mulher gritou,
e Celina viu algo desesperador. Uma sombra, um homem alto com uma expressão familiar, estava à espreita na porta, o mesmo olhar faminto, a mesma determinação. Mark, o que você está fazendo aqui? A mulher exclamou, agora com medo. Eu não posso deixar que você a leve. Ele gritou, mas a multidão de policiais já se aproximava. Seu olhar perfurante buscando por Celina. O pânico começou a surgir dentro dela. Qual é a verdadeira relação entre esses dois? Celina! Victor ergueu a voz em meio ao barulho, mas ela mal ouvia. Seu mundo estava girando, e as verdades que uma vez pareceram claras, agora estavam emaranhadas em mentiras. Você precisa confiar em mim. A aflição no olhar dele fez seu coração vacilar. A tensão estava palpável, como se todo o ar ao seu redor tivesse prestes a explodir. Por que não me contou? O que mais você esconde? Ela gritou. Mas antes que ele pudesse responder, Daniel, ainda ali, fez um movimento inesperado. Você quer saber quem realmente é essa irmã? Ele disse, com um sorriso maligno nos lábios. Posso te contar. E também posso revelar outra verdade sobre você, Celina. Ela sentiu um frio correr pela espinha. Do que você está falando? Ela não é sua irmã. Ela é você. Daniel disparou. O ar ficou pesado, e Celina sentiu a terra sob seus pés se mover, como se tivesse caído em um abismo. Vocês foram separadas ao nascer. Aí estão duas faces da mesma moeda. O choque atingiu como uma onda. Não, isso não faz sentido. A negação atravessou seus lábios, mas as palavras foram interrompidas quando os policiais notaram a confusão. Todos no chão. Um deles gritou, o comando forçando Celina de volta à realidade. O caos irrompeu. O homem, que a mulher dizia ser seu irmão, agora estava com uma arma em punho, mirando para os policiais. É agora ou nunca. Se não sairmos, eles vão levar a gente. Um disparo ecoou. Celina gritou. O som de impacto foi ensurdecedor. A mulher que havia afirmado ser sua irmã voou para frente, protegendo Celina, e foi atingida. O tempo parou. O mundo a girar em câmera lenta. Celina ficou paralisada, a imagem da mulher caindo, o olhar de desespero encontrando dela. Não, 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 não. Ela berrou, saltando para o lado, mas já era tarde. O chão estava coberto de sangue. Victor, com a expressão em choque, olhou para Celina. Precisamos ir, ele gritou. Mas o que estava acontecendo era uma massa de informações. Aquela mulher, que poderia ser sua irmã, agora estava no chão. E a ideia de que tudo o que ela acreditava até então era mentira a deixava sem ar. Daniel riu, um som frio. Bem-vinda à realidade, Celina. Você nunca soube, não é? O que realmente está em jogo aqui. A sala estava em desordem, a adrenalina correndo em suas veias. Celina olhou para Victor, para o corpo no chão e para o homem que havia trazido a reviravolta devastadora. Quem sou eu? O que está acontecendo? Ela gritou. E as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, misturando-se ao sangue. Então, uma voz familiar chegou às suas orelhas. Celina, tire-os daqui! Era a mulher que estava caída, agora com um brilho estranho nos olhos. O corpo dela começou a mudar, a pele clara e a aparência que tão rapidamente se desfizeram, revelando outra dimensão de quem ela realmente era. Você? Não é você mesma, Celina sussurrou, o ar escapando de seus pulmões. A mulher começou a se transformar, não em tão só aparência, mas em algo mais profundo. Ela parecia estar mudando entre realidades e, em questão de segundos, foi como ver um filme sendo rebobinado e reexibido de uma nova forma. Tudo em questão de um instante. Eu sou parte de algo maior, Celina. Você está mais envolvida do que imagina. O que aconteceu aqui não é só uma batalha entre nós, mas o início de uma guerra entre dimensões. A afirmação a deixou atordoada. E você tem que decidir agora o que quer: ficar na escuridão ou lutar contra o que está por vir. Então, ela deu um último olhar para Victor, e a conexão que sentia com ele parecia mais profunda do que jamais imaginara. Eu não sei o que escolher, gritou Celina,
com o coração despedaçando. O mundo está mudando ao seu redor, e agora o destino dela não era apenas incertezas, mas um portal para uma luta que poderia consumir tudo. O barulho da polícia se aproximava, e a verdade que antes parecia clara, agora era um emaranhado de enigmas. O que estava ali, em pé à sua frente, não era apenas um já conhecido, mas um sinal de que o que ela pensava, que sabia, estava prestes a ser desmascarado. O futuro era um abismo, e, sem escolher, Celina percebeu que ela poderia destruir ou ser destruída. Celina olhou nos olhos da mulher que dizia ser sua irmã, e a confusão explodiu em sua mente como fogos de artifício. Você não pode ser. Não pode, ela exclamou, a voz tremendo. O caos em torno dela parecia desaparecer. O barulho das sirenes e os gritos dos policiais tornaram-se um eco distante. Era como se ela estivesse presa em uma bolha, incapaz de absorver o que acabara de ouvir. Celina, por favor, precisamos sair. Não temos muito. Celina hesitou, a dúvida aparando suas entranhas. Tudo o que ela conhecia estava sendo desmantelado. E a conexão com aquela estranha a deixava ainda mais confusa. Eu preciso saber a verdade, ela respondeu, a frustração refletida em seu olhar. Mas a mulher não parecia disposta a esperar. Antes que Celina pudesse protestar, um grupo de policiais começou a avançar em sua direção. Celina, agora! A mulher gritou. E Celina viu algo desesperador. Uma sombra, um homem alto, com uma expressão familiar, estava à espreita na porta. O mesmo olhar faminto, a mesma determinação. Mark, o que você está fazendo aqui? A mulher exclamou, agora com medo. Eu não posso deixar que você a leve. Ele gritou, mas a multidão de policiais já se aproximava, seu olhar perfurante buscando por Celina. O pânico começou a surgir dentro dela. Qual era a verdadeira relação entre esses dois? Celina! Victor ergueu a voz em meio ao barulho, mas ela mal ouvia. Seu mundo estava girando, e as verdades que uma vez pareceram claras agora estavam emaranhadas em mentiras. Você precisa confiar em mim. A aflição no olhar dele fez seu coração vacilar. A tensão estava palpável. Como se tudo... Posso te contar, e também posso revelar outra verdade sobre você, Celina. Ela sentiu um frio correr pela espinha. Do que você está falando? Ela não é sua irmã. Ela é você. Daniel disparou. O ar ficou pesado, e Celina sentiu a terra sob seus pés se mover, como se tivesse caído em um abismo. Vocês foram separadas ao nascer. Aí estão duas faces da mesma moeda. O choque a atingiu como uma onda. Não, isso não faz sentido. A negação atravessou seus lábios, mas as palavras foram interrompidas quando os policiais notaram a confusão. Todos no chão. Um deles gritou, o comando forçando Celina de volta à realidade. O caos irrompeu. O homem que a mulher dizia ser seu irmão, agora estava com uma arma em punho, mirando para os policiais. É agora ou nunca. Se não sairmos, eles vão levar a gente. Um disparo ecoou. Celina gritou. O som de impacto foi ensurdecedor. A mulher que havia afirmado ser sua irmã voou para a frente, protegendo Celina, e foi atingida. O tempo parou. O mundo a girar em câmera lenta. Celina ficou paralisada. A imagem da mulher caindo, o olhar de desespero encontrando dela. Não, 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 não! Ela berrou, saltando para o lado, mas já era tarde. O chão estava coberto de sangue. Victor, com a expressão em choque, olhou para Celina. Precisamos ir, ele gritou, mas o que estava acontecendo era uma massa de informações. Aquela mulher, que poderia ser sua irmã, agora estava no chão, e a ideia de que tudo o que ela acreditava até então era mentira a deixava sem ar. Daniel riu, um som frio. Bem-vinda à realidade, Celina. Você nunca soube, não é? O que realmente está em jogo aqui. A sala estava em desordem, a adrenalina correndo em suas veias. Celina olhou para Victor, para o corpo no chão, e para o homem que havia trazido a reviravolta devastadora. Quem sou eu? O que está acontecendo? Nela gritou.
e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, misturando-se ao sangue. Então uma voz familiar chegou às suas orelhas. Celina, tire-os daqui. Era a mulher que estava caída, agora com um brilho estranho nos olhos. O corpo dela começou a mudar. A pele clara e a aparência que tão rapidamente se desfizeram, revelando outra dimensão de quem ela realmente era. Você não é você mesma, Celina sussurrou, o ar escapando de seus pulmões. A mulher começou a se transformar. Não em tão só aparência, mas em algo mais profundo. Ela parecia estar mudando entre realidades e em questão de segundos. Foi como ver um filme sendo rebobinado e reexibido de uma nova forma. Tudo em questão de um instante. Eu sou parte de algo maior, Celina. Você está mais envolvida do que imagina. O que aconteceu aqui não é só uma batalha entre nós, mas o início de uma guerra entre dimensões. A afirmação a deixou atordoada. E você tem que decidir agora. O que quer? Ficar na escuridão ou lutar contra o que está por vir? Então ela deu um último olhar para Victor, e a conexão que sentia com ele parecia mais profunda do que jamais imaginara. Eu não sei o que escolher, gritou Celina, com o coração despedaçando. O mundo está mudando ao seu redor, e agora o destino dela não era apenas incertezas, mas um portal para uma luta que poderia consumir tudo. O barulho da polícia se aproximava, e a verdade que antes parecia clara, agora era um emaranhado de enigmas. O que estava ali, em pé à sua frente, não era apenas um já conhecido, mas um sinal de que o que ela pensava que sabia estava prestes a ser desmascarado. O futuro era um abismo, e sem escolher, Celina percebeu que ela poderia destruir ou ser destruída. Celina! Victor a chamou novamente, mas algo mudou. Uma luz ofuscante surgiu do corpo da mulher caída. Num instante, a sala iluminou-se como se um sol tivesse nascido ali mesmo. A transformação era tão intensa que Celina teve de fechar os olhos. Quando abriu, tudo parecia diferente. A sala estava vazia. Não havia vestígios dos policiais, de Daniel ou de Victor. Só estava ela e a mulher, agora radiante diante dela. Você precisa acreditar em mim. O que está por vir não é apenas sobre você, mas sobre todos nós. A mulher disse, como se as palavras fossem tiradas de uma história que Celina ainda não compreendia. Então uma nova sombra emergiu entre elas. Uma figura imponente que fez Celina sentir um frio intenso na espinha. E ela não é a única que está disposta a te resgatar, disse a voz, agora ecoando como um trovão. O que a mulher revelara começava a fazer sentido, e ao mesmo tempo, tudo na mente de Celina começava a girar e se contorcer. Quem é você? Ela perguntou com medo. Eu sou alguém que você conhece mais do que imagina, a figura disse, avançando. Celina engoliu em seco. Quem realmente sou eu? Ela perguntou, sentindo que a realidade estava se despedaçando mais uma vez. Então a nova figura revelou seu rosto. A expressão dela era idêntica à de Celina, com a mesma intensidade. Olhos, cabelo, tudo igual. Eu sou sua outra gêmea, a voz confessou, e Celina sentiu seu mundo se desmontar. O que significava isso? A verdade por trás dos segredos a cercava, e tudo o que pensou que sabia sobre si mesma estava prestes a desmoronar. E pela primeira vez, Celina compreendeu que suas escolhas poderiam decidir o destino de muito mais do que sua própria vida. Celina olhou nos olhos da mulher que dizia ser sua gêmea, e a confusão explodiu em sua mente como fogos de artifício. Você não pode ser, não pode. Ela exclamou, a voz trêmula. O caos em torno dela parecia desaparecer. A intensidade da cena pressionava seu peito. O barulho das sirenes e os gritos dos policiais tornaram-se um eco distante. Era como se estivesse presa em uma bolha, incapaz de absorver a revelação que sacudia sua realidade. Celina, por favor, precisamos sair. Não temos muito tempo. A mulher insistiu, puxando-a pelo braço. Celina hesitou, a dúvida apertando sua garganta. Tudo o que ela conhecia estava se desmantelando, e a conexão com aquela estranha a deixava ainda mais confusa.
mas o tempo estava escorrendo entre os dedos dela. Eu preciso saber a verdade, ela respondeu, a frustração reverberando em seu olhar. Uma porção de sentimentos conflitantes a invadiu, misturando desespero e uma súbita curiosidade. Como poderia essa mulher se parecer tanto com ela? Um grupo de policiais começou a avançar, a urgência em seus rostos cada vez mais evidente. Celina, agora! A mulher gritou. E quando Celina virou-se para olhar, viu algo aterrador. Um homem alto, com um olhar faminto e determinado, estava à espreita na porta. Mark, o que você está fazendo aqui? A mulher exclamou, um toque de medo na voz. Eu não posso deixar que você a leve. Ele apontou para Celina, seus olhos transitando de determinação para desespero. O pânico crescia dentro de Celina. Qual era a verdadeira relação entre esses dois? Celina, a voz de Victor cortou o caos, mas a mente dela estava tão envolta em confusão que mal o ouviu. Você precisa confiar em mim. O desespero em seu tom fez seu coração vacilar. Mas como poderia confiar em alguém que ocultou tantas verdades? E você, Victor? O que sabe sobre eles? A tensão aumentava, e não havia tempo para hesitações. Vocês querem saber quem realmente é essa irmã? Daniel, que estava à margem da confusão, interveio com um sorriso maligno. Posso te contar, e também revelar outra verdade devastadora. O que ele tinha a dizer. Celina sentiu um frio correr pela espinha. A resposta ameaçava se transformar em um revelar devastador. Ela não é sua irmã. Ela é você, Daniel disparou. O ar parecia ter sido cortado. Celina ficou sem palavras, seu coração disparado. Vocês foram separadas ao nascer, duas faces da mesma moeda. Suas palavras reverberaram na mente dela, como um eco de algo que ainda não conseguia compreender. Mas antes que pudesse processar isso, disparos repentinamente ecoaram pela sala. O homem que se dizia Mark se virou, a arma em punho, e uma onda de pânico atravessou a sala. É agora ou nunca. Se não sairmos, eles vão levar a gente. Celina paralisou no lugar. O tempo pareceu desacelerar. Não, isso não estava acontecendo. Um disparo ecoou abruptamente. Celina gritou. O estrondo estremeceu suas entranhas. E neste momento de terror, a mulher que pretendia ser sua gêmea jogou-se entre Celina e a arma, apenas para ser atingida. O tempo parou, sua mente gritando enquanto a cena se desenrolava em câmera lenta. Não, 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 não! Celina berrou, saltando para o lado. A mulher caiu com um olhar de desespero, e um silêncio mortal tomou conta da sala. As lágrimas escorriam pelo rosto de Celina, enquanto Mark cambaleava, o pânico estampado em sua expressão. Victor, agora em choque, se voltou para Celina. Precisamos ir, agora! As palavras dele eram apenas um murmúrio distante. Celina estava presa em um pesadelo. O corpo da mulher no chão levava consigo a imagem de tudo que poderia ser verdade. Daniel, com um sorriso cruel, ressurgiu. Bem-vinda à realidade, Celina. Você nunca soube, não é? Quer saber a verdade? Não era esse o plano, mas agora você faz parte de algo muito maior. O que estava acontecendo? Uma nova figura emergiu do nada, uma presença opressora que fez o chão parecer tremular sob os pés de Celina. Eu sou, na verdade, o seu destino. Você precisa me seguir. E novamente, tudo desmoronou. Escolha, Celina. A nova figura gritou. Junte-se a nós ou fique para enfrentar as consequências de permanecer na escuridão. O olhar dela se fechou e Celina se viu diante de uma bifurcação impossivelmente sombria. Como uma marionete solta, seu futuro agora pendia na balança. Uma escolha com consequências impensáveis. Celina, não. Victor gritou mais uma vez enquanto a verdade caía em camadas sobre ela, deixando apenas uma dúvida crescente. Quem era ela realmente? Celina. A mulher de olhos iguais a ela gritou, enquanto a sala parecia se desvanecer ao redor delas. O pânico de Mark, a figura que já a havia confrontado, misturava-se à adrenalina pulsante do momento. As sirenes da polícia soavam,
Mas tudo que Celina podia ouvir era seu próprio coração batendo descontroladamente. Eu sou a sua gêmea, Celina. Precisamos sair. A mulher falava rápido. Sua urgência estava clara. A imagem da mulher caída no chão ainda dançava em sua mente. Como podia isto ser verdade? O que estava acontecendo? Pare, tá tudo errado. Daniel interrompeu, seu olhar perverso lançando uma sombra na revelação. Se você pensa que é uma gêmea que vem para te salvar, você tá errada. Essa não é sua verdadeira família. Nesse exato momento, tudo que Celina achava que sabia começou a desmoronar. O que você quer dizer com isso? O nó na garganta estava sufocando. Ela não é só uma gêmea, Celina. Ela é o seu passado. Daniel sorriu, e esse sorriso era um golpe no estômago de Celina. Ela é a razão pela qual você está aqui. A verdadeira herdeira de uma fortuna que você nunca soube que tinha. Celina sentiu um frio percorrer sua espinha. Fortuna? O que você está insinuando? Me explique. E antes que ele pudesse responder, um novo barulho rasgou o ar. A porta se abriu em um estrondo e uma figura apareceu. Um policial com um olhar sério e determinado. Todos no chão. A presença dele fez o clima mudar instantaneamente. Celina hesitou, presa entre a revelação e o pânico. Não, não pode ser assim. O desespero nas palavras da mulher gêmea a atingiu de maneira visceral. Você não compreende. Você terá que encarar o que realmente somos. O brilho em seus olhos se intensificou. Celina olhou novamente para Mark, que estava paralisado, o medo estampado em seu rosto. Mark, você me contou sobre nossa mãe, que ela estava morta. Como pode isso? O golpe foi duro, a traição ressoando como um sino. Ela mentiu. Sua mãe está viva. Mark gritou, a verdade explodindo entre eles. Ela está aqui, escondida em um lugar onde ninguém pensaria em encontrá-la. O mundo parecia girar. Celina se sentiu tonta. As memórias de sua infância ganhando uma nova dimensão. Tudo começando a fazer sentido e, ao mesmo tempo, piercings de dor a acometendo. Você tem que estar brincando. Meu pai e minha mãe, tudo o que eu sabia. A voz dela soava quebrada. Cada palavra um empurrão para o abismo da dúvida. Celina! Victor finalmente conseguiu falar, seu olhar intenso preso na direção dela. Você precisa entender. Seu futuro não é apenas seu. Muitas vidas dependendo de você. Existe algo maior acontecendo e se você não fizer a escolha certa, poderá perder tudo. O policial avançou ainda mais, mas Celina não pode se mover. Não posso confiar em ninguém, não enquanto houver tantas mentiras ao meu redor. As lágrimas escorriam pela sua face, aflitas. Celina, você é a chave. A chave para um legado que pode salvar ou destruir tudo. O que você fizer agora determinará muitos destinos. Mark insistiu, a urgência em sua voz batendo como um tambor. E antes que pudesse pensar, uma nova onda de luz entrou na sala, e uma nova figura emergiu. Assistindo a tudo de fora, um homem que Celina reconheceu, seu pai. Celina, você tem que acreditar em mim, ele gritou, a tensão crescendo. Surpresa, ela se sentiu atraída por ele. Papai, as palavras saíram como um suspiro. A sala explodiu em caos quando a verdade finalmente a atingiu. Ela não era apenas uma gêmea perdida, mas parte de um plano muito mais amplo. E enquanto os olhares se cruzavam, Celina percebeu que os laços que pensava serem inquebráveis poderiam se transformar em algemas. O que ela realmente faria agora? O que você está fazendo aqui? Daniel rosnou, sua expressão revelando-se ameaçadora. O ar estava carregado, preenchido de segredos não revelados. Celina, a escolha é sua. Fique em frente à verdade ou fuja e mantenha a ignorância. A voz de seu pai ecoou, e com isso, a compressão de sentimentos. Ela olhou ao redor em busca de respostas, mas tudo estava confuso. Assim, com um aperto no peito, ela percebeu que a decisão estava em suas mãos, mas a cada segundo que passava, mais e mais destinos eram atirados. Você é a razão de tudo isso. As mentiras, as separações, tudo. A mulher gêmea, ainda em pé, apoiou-se na parede, seus olhos brilhando com emoção. Celina, há muito mais em jogo.
Nossa família é parte de um conflito maior. Eles querem o que temos e nós não podemos deixar que eles te encontrem. O policial ali parado olhava tudo com um ar de ceticismo. Mas a tensão estava tão pesada que o silêncio se fez presente. O tempo parecia paralisado. Celina se virou para Victor. Seu olhar transmitia uma mistura de apoio e preocupação. Eu não posso mais viver entre mentiras. O que eu sou? O que aconteceu com minha mãe? Ela ainda está viva, mas em perigo. O que promete revelar tudo é a força que todos nós tememos. Seu pai respondeu, a voz tremendo ao lembrar do passado. Daniel, escondido em um canto, riu com desdém. Mais uma história para te enganar, Celina. Você realmente confia neles? O que mais você não sabe? A mente dela estava em frangalhos. Ela queria acreditar em sua família. Queria que tudo isso fosse verdade. Mas as palavras de Daniel a atormentavam. E se você estiver certo? Ela olhou para Mark, esperando uma resposta que trouxesse esclarecimento. Não escute ele, Mark afirmou com firmeza. Levante-se e lute. Você tem um legado para proteger. Celina começou a sentir a força do que estava prestes a decidir. Eu não sou mais criança. Não posso ser manipulada assim. Eu vou descobrir a verdade sozinha. Não importa o quão dolorosa ela seja. Um tiro disparou. O barulho ecoou pela sala, e o pânico voltou. O policial gritou ordens, e o caos se instaurou. Celina se sentiu sendo puxada para trás enquanto todos tentavam se proteger. A mulher gêmea estendeu a mão. Venha comigo. Temos que sair agora. Celina hesitou, um impulso em seu peito. Mas e os outros? E a verdade? Eu não posso deixar isso para trás. Se você ficar, eles vão descobrir tudo sobre você. A mulher insistiu. A escolha é sua. Tantas emoções se aglomeravam ali. Medo, esperança e um desejo ardente de verdade. Ela olhou uma última vez para Victor. Viu o valor que ele tinha dado às suas lutas. Então, sem olhar para trás, Celina segurou a mão da mulher. Vamos então. Quero saber quem eu sou de verdade. Juntas, elas correm pela porta, a polícia atrás delas, enquanto a voz do pai ecoava em seu coração. Você é mais forte do que pensa, Celina. A adrenalina impulsionava, e uma nova determinação se formava dentro dela. O que quer que estivesse por vir, ela estava pronta para enfrentar. Pela primeira vez, a incerteza não a apavorava. Era uma possibilidade de liberdade. As palavras dela ressoaram, e a expressão do homem mudou de indiferença para algo que parecia surpreendido. Ainda em movimento, Celina sentiu um nó na garganta.